Ok, eu vou ser sincero. Eu queria ler os quadrinhos antigos do Sonic porque eu sou um lunático. Eu li os primeiros 30 capítulos, sendo eles basicamente o primeiro arco, e não tinha ninguém com quem eu podia falar sobre, então decidi fazer esse vídeo ao invés de procurar ajuda profissional. Depois de muito debate, eu cheguei a uma conclusão. Eu posso fazer um vídeo completo sobre isso ou ser feliz. Depois do sucesso de Sonic 2 em 1992, a SEGA queria um desenho para ganhar mais dinheiro e expandir a franquia, e para isso acabou emprestando os direitos do Sonic para a empresa a Dick acabou fazendo 2 desenhos na época: As Aventuras de Sonic Ouriço, se quiser saber mais sobre esse, recomendo ver o vídeo do Colônia Contra-Ataca, e Sonic the Hedgehog, ou Sonic Satan. Antes que faça alguma pergunta, chamam o desenho de Sonic Satan como abreviação de Saturday AM, porque o desenho passava sábado de manhã. Quando a SEGA tem envolvimento com capeta, eles escondem melhor. Esse desenho tinha uma história própria, com o Robotnik dominando o planeta e Sonic lutando contra ele junto do zoológico. Se algum desses trecos existisse na vida real, ia levar um tiro bem rápido. O desenho acabou tendo 2 temporadas e é lembrado com carinho pelos fãs, mesmo nunca recebendo uma conclusão definitiva, já que foi cancelado porque a Dick quebrou o contrato e vendeu células de animação sem permissão. Isso é hilário. Enquanto Sonic Satan estava sendo produzido, a SEGA queria ainda mais dinheiro, trazer as histórias do Sonic para um público maior, e fez um acordo com a Art Comics, que na época era só realmente conhecidos pelo quadrinho Art Narcisistas, para fazer uma série de quadrinhos da franquia, com uma história similar ao Satan, tendo aqueles mesmos personagens e tal. Como fazer um quadrinho é muito mais fácil do que fazer um desenho, Sonic the Hedgehog, ou Sonic Art, lançou antes em 1993, depois de uma minissérie de 4 capítulos basicamente usada como piloto. Incrível design, explicando os personagens e básicos da história. Essa minissérie foi escrita por Michael Gallagher, sendo ele basicamente o pai do universo Art, e quem fez toda a fundação da história. Outros escritores da época incluem Angelo De Cesare e Ken Penders. Se você não sabe quem esse cara é, basicamente ele foi uma das causas do fim dos quadrinhos Art, quando ele saiu da empresa e processou ela pelos personagens que ele tinha criado para a história, além de ser responsável por todas as coisas no mínimo questionáveis que vão aparecer mais pra frente. Mas nessa época ele ainda não tinha feito muita coisa. Eu não vou conseguir listar todos os artistas dessa época, porque teve muita gente que trabalhou nesse treco, mas os créditos vão pra todos eles que estão aparecendo na tela. Acabou que no Brasil a gente só teve 5 capítulos, lançados em 1995 pela editora Scala. Quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu nunca tinha ouvido falar desses caras, e depois de ver o que lançaram, dá pra ver o porquê. Eles só lançam revista que você vê em dentista hoje em dia. Por sorte, o grupo Sonic Tales está trabalhando para traduzir todos os capítulos. Vou deixar o link deles na descrição, caso não queiram ler na língua original, que nem um tal de Bruce aí. Como eu disse antes, a história é bem diferente da dos jogos. Aqui o Robotnik, ainda não era Eggman, já dominou o planeta e comanda a cidade de Robotrópolis, transformando todos os seres vivos próximos em robôs, incluindo o meu mano Chuck, tio do Sonic, e Musk, cachorro do Sonic. Mesmo que tem personagens cachorros que falam normalmente depois, mas a linha evolucionária da espécie do Sonic e a questão ética dele ser dono de um cachorro são conversas que eu só começo depois do 3º copo. A mensagem contra a destruição do ambiente que eles passam com ele é bem na cara, tendo ele falar que ama a poluição e coisas do tipo. Eu sei que é um gibi pra crianças, mas ainda assim é muito na cara. Além dele fazer coisas como proibir a diversão, música e dança, só pra martelar um pouquinho mais o quanto você tem que odiar ele. Mesmo que mexer com meu mano Chuck já é o bastante pra eu desejar o fim dele. Aqui ele também é um vilão bem mais patético comparado com os jogos da época, mas ainda assim ele é até que divertido, mesmo que raso. Antes do Robotnik chegar, o Sonic trabalhava de entregador do iFood pro tio, até que ele precisou fazer uma entrega no morro, e o tio e o cachorro foram transformados em robôs. Agora o Sonic tá sem casa, emprego, sexo e família, até que se une com aqueles que querem acabar com o Robotnik. Os lutadores da liberdade, esses designs rejeitados do Arthur, se abrigam debaixo da terra na Vila Knot Hole, sendo eles um mutante, um francês, o Sus e a líder Sally. Antes do gordo ovo dominar tudo, o pai da Sally era o rei da região, até ser traído pelo Robotnik e mantido em sei lá onde, forçando a princesa Sally a fugir pra floresta junto com uma caralhada de gente pra formar uma resistência contra o Robotnik. Eventualmente, conhecendo Sonic e tendo sentimentos por ele. E como é uma história pra crianças, aposto 2 coxinhas que vai ter algum triângulo amoroso. Na indústria chamamos isso de foreshadow. Na minissérie ela era marrom e loira, mas no quadrinho principal ela era rosa e tinha cabelo preto, igual minha pica. Depois ela ficou com pelo e cabelo marrom, ficando assim pelo resto do quadrinho. Até tendo algumas piadas mencionando as mudanças de design. Nenhuma fonte me deu uma resposta do porquê mudaram tanto, então vou dizer que foi por meme.
O Tails também faz parte dos Lutadores da Liberdade, mas por algum motivo naquela época os desenhos e quadrinhos sempre faziam ele marrom, mesmo que no Sonic 2, quando ele surgiu, ele era laranja, depois ficando amarelo nos jogos modernos. O design marrom pra mim é simplesmente muito feio, além de que naquela época ele não era o gênio que é hoje, então ele só age como uma criança qualquer, tentando toda hora impressionar os outros e ser um herói. Vai nessa. O Antoine, esse vagabundo aí, aparentemente também é um personagem principal. Ele e o Sonic não gostam muito do outro, e ele parece também gostar da Sally. Sinceramente, eu nem me sinto mal por ele. E você pode estar se perguntando, esse cara é um francês? Mas isso devia ter ficado óbvio quando eu usei a palavra vagabundo. O SUS do Gravity Falls aí se chama Rotor, ele só serve como mecânico do grupo, só tô esperando o Tails tirar isso dele, o que é meio triste, porque eu realmente gosto do Rotor, ele é até que divertido, ele é o gordo amigo de todos, todo mundo merece ter um gordo amigo de todos em suas vidas. Como dá pra ver, os personagens não são exatamente profundos, cada um só tendo umas 2 ou 3 coisas que dá pra falar sobre, o que realmente ferra quando tem tantos deles e não dá pra ligar pra nenhum. Eventualmente o Sonic acha uma coelha no processo de ser robotizada, salvando ela um pouco tarde demais, deixando parte dela mecanizada, o que dá mais força e o poder da Gomu Gomu pra ela. Não, legal cara, agora vai pra guerra. Ela por algum motivo vira cabeleireira de Knot Hole, ok, e avisa o Antoine que a calvície dele já aumentou tanto que a linha do cabelo dele tá quase no cu, o que deixa ele duro. Fora o próprio Sonic, ela é minha lutadora da liberdade favorita, tá ficando chato chamar eles disso toda hora. Mas pelo fato dela ser uma ótima lutadora corpo a corpo, além de ser a única deles que tem alguma habilidade interessante. Os lutadores da liberdade... Ok, não, tá ficando irritante falar esse nome completo. Então, vou simplesmente chamar eles de Manos. O maior problema que eu tenho com os Manos é o tanto que eles dependem do Sonic. Sem ele, os caras são mais inúteis que eu, sendo quase capturados na maioria das vezes. O problema é um pouco remediado depois, com personagens como Sally e Tails se desenvolvendo mais. Só eles, porque Deus odeia Antoine. Os primeiros capítulos são bem episódicos, tendo histórias bem desconexas, mas com certas consequências carregando para os capítulos seguintes. Com a maior delas, sendo a introdução de um dos personagens mais amados da franquia inteira. Crab Meat. Crab Meat age como um dos ajudantes principais do Robotnik, sendo mais um saco de pancada do que realmente útil, no nível que você fica até triste por ele, tendo sido trazido para esse mundo só para ser abusado por um poder maior. Uma alegoria triste ao capitalismo, realmente um dos personagens mais trágicos de toda a história. Sonic e Tails estavam de boa voando no avião, devem ter pregado o pé dele pra ele não cair, até verem uma ilha voadora. Eles chegam lá e são assaltados por esse treco vermelho numa moto que vocês chamam de Knuckles. Ele é um Echidna... Rapaz, existe mesmo? Tinha que ser! Como no jogo, Knuckles é enganado pelo Robotnik, que quer roubar o que faz a ilha voar, uma esmeralda do caos. Agora, como que eu posso mencionar o fato de que nos jogos a ilha é mantida no ar pela esmeralda mestre e não por esmeralda do caos comum, sem eu parecer com um absoluto nerd? Assim, eventualmente o Knuckles, já escrevi errado 3 vezes, percebe que o Robotnik é um safadinho e espanca ele até a morte, encerrando os quadrinhos. Eventualmente eles também introduzem a Amy e Metal Sonic no especial de Sonic CD, que segue a história de um jogo ruim, não discuta. A Amy eu nem posso reclamar do jeito que ela é retratada aqui, porque é exatamente como ela era na época. Só uma mina se tacando no Sonic, sem perceber que ele gosta de homens. Os dois nem voltam depois desse capítulo por um bom tempo, então foi meio inútil tudo isso. Outra coisa que é introduzida é a Via Cósmica, porque eu não quero ficar falando interestadual. Basicamente uma porta pro Aranhaverso, onde todas as fanarts de Sonic são reais, incluindo os rentais. O Sonic usa ela e acaba parando no mundo reverso, onde quem é do bem é mal e vice-versa. E acaba se aliando com o Robotnik pra espancar ele mesmo. Nada demais, conceito até que genérico hoje em dia, mas naquela época devia ser menos comum. Depois de vários capítulos, o Sonic do mal se alia com o Robotnik de outra dimensão que se robotizou, pra achar uma luvona que vira a porra de um Megazord, por que não? Por causa disso, o Sonic se alia com vários outros Sonics para fazer um ultimato contra os dois otários, com o Robotnik sendo fucking decapitado e levado de volta pra casa pelo Sonic Robô. Todas as crianças do parquinho devem ter ido à loucura. No capítulo 17, uma esfera metálica cai do céu perto da Sally. Quando ela abre, ela descobre o Omnitrix, o primeiro Nokia já feito, que contém uma IA chamada Nicole, basicamente agindo como o chat GPT dela, dando informações úteis para poder prosseguir a história e não muito além disso. Logo depois, a mentora dela morre, e deixa no testamento que, numa zona esquecida, ela deixou todo o tesouro dela em um só lugar. Agora ela só precisa achar.
Assim, a Sally acha o One Piece. Só um pergaminho? Sério, Oda? Depois disso tudo, a Nicole vira um, entre aspas, acessório recorrente, sempre ajudando a Sally quando ela precisa. Eu digo acessório porque ela não tem uma personalidade nem nada, só meio seco. Além daquela minissérie do começo, tiveram duas outras não focadas no Sonic. Uma na Sally, a boa, e a focada no Tails. Ah, ok. A da Sally foca nela comandando a própria unidade numa operação para destruir alguns geradores do Robotnik. No caminho, ela encontra um gambá que fazia parte dos cavaleiros do pai dela, que ajuda ela a destruir os geradores. Eventualmente ele trai ela para depois revelar que na verdade ele traiu o Robotnik num plano convoluto para enganar ele, porque ele criou cópias robóticas exatas da Sally. Depois da missão eles se... Quem fucking diria? Ok, fez coisa bastante pra me fazer introduzir ele. Esse é Geoffrey St. John. Até o nome é estúpido. Lembre-se dele, porque pra tristeza de meio país, ele volta depois. A minissérie do Tails foca nele salvando a Austrália, não questione, e tentando não depender do Sonic pra tudo, sendo enganado pelo Robotnik, acreditando que achou uma raposa gostosa. Que era na verdade, um robô, pois Deus odeia Antoine e o Tails. Na Austrália ele encontra um velhote equidna que conta como a Angel Island começou a voar, falando que os equidnas queriam ficar longe do povo da Terra, coisa que contradiz um jogo que nem lançou ainda. Eu sempre quis fazer essa pose. Depois o Raposito espanca um jacaré robô, que queria virar governador desse estado, como se o Robotnik fosse permitir você ser feliz. Essa minissérie não é tão boa quanto a da Sally. O ponto da história é o Tails ficando menos dependente dos manos, mas ele é macetado a cada segundo e acaba dependendo dos manos australianos. Personagens bem ok's. E isso basicamente conclui os primeiros anos do Arch. É legitimamente difícil fazer uma crítica sobre essa era, porque não é como se isso foi feito pra ser uma história foda. Foi feito pra ser um quadrinho pra crianças e acompanhar o desenho. Foi só depois desses primeiros anos que a história evoluiu pra ser algo especial. Em ambos os sentidos. Mas eu ainda diria que não é bom pular tudo isso. Ainda mais com a introdução de todos esses personagens e conceitos estando aqui. Mesmo que às vezes eu só queria pular para as coisas importantes, ainda dá pra se divertir com as histórias mais bobas. Eu vou fazer vídeos sobre todas as eras, não sei se dá pra chamar de arcos, até o fim de Arch. Se você quiser ver a linha do tempo completa do Arch, mostrando a ordem dos capítulos, eu vou deixar esse blog na descrição. E pra deixar bem claro, eu só vou ler as coisas canônicas ao universo Arch em si. Não importa quantos fãs de Sonic Art mandam pra minha casa, eu não vou ler Sonic X.